morrer ou viver? O que você prefere? Digam, professem, o seu amor dura para sempre. Eles verão a glória do nosso Deus. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo das Escrituras. Os textos que vamos estudar hoje estão aparecendo aí na tela. Vamos começar celebrando Salmos. Os 4 versos do Salmos 118 que vamos estudar hoje é um convite à celebração, a louvar e, sobretudo, um convite a proclamar, a professar o amor, a durabilidade, a eternidade do amor de Deus, da sua benevolência. O salmista diz: digam, cante, louve, professem, o seu amor dura para sempre. A sua benignidade dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. O salmista convida, proclama a Israel para dizer que o amor do Senhor dura para sempre. Israel, diga, o seu amor dura para sempre. E chama a casa de Arão, sacerdote. E então tem um convite que se estende a mim e a você. O último verso de hoje, o salmista diz: digam os que temem o Senhor, o seu amor dura para sempre. Então, se você teme o Senhor, diga, o seu amor dura para sempre. Proclame isso. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Morte e vida. É melhor viver ou é melhor morrer? Eis o questionamento de Paulo. Paulo está falando aos irmãos de Filipenses como ele se sente em relação à vida, a continuar vivo, existindo neste mundo. É melhor viver ou morrer? Paulo diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. O que Paulo está dizendo aqui para aqueles irmãos de Filipenses? Que morrer para ele é ganho, afinal, ele vai estar com Cristo. Ele sabe que há vida eterna. No entanto, ele também sabe que se ele continuar vivo, significa alcançar mais vidas para o Senhor. Significa fortalecer a fé daqueles irmãos de Filipenses, inclusive. Então, ele coloca isso em análise, em perspectiva. É melhor viver ou morrer? Se for para continuar no corpo e assim fortalecer a vossa fé, por amor a vocês, por amor a almas, então eu continuo vivo, eu escolho viver. Se fosse o caso de Paulo ter o poder de escolher viver ou morrer, porque isso fica a cargo de Deus. Mas Paulo está nessa reflexão, que se puder ele escolher, ele escolhe viver por amor às almas. No entanto, ele sabe que morrer é lucro. E ainda falando aos irmãos de Filipenses, Paulo fala sobre o esvaziar-se de si mesmo, que é uma questão bem difícil para o ser humano. Paulo está falando do amor, do convívio entre os irmãos e de que ninguém se sinta melhor do que o outro, acima do outro, que ninguém faça nada pensando em si mesmo, que ninguém traga sobre si vanglória ou glória alguma, mas sempre pense no outro, coloque o outro acima e abra mão de si mesmo. Agora, vamos pensar juntos aqui. Como abrir mão de si mesmo e continuar existindo? Porque você é um ser humano, você existe. Há um eu em você. Deus criou você. No entanto, Paulo diz que é necessário esvaziar-se de si mesmo. E para isso, ele traz o maior exemplo de todos. Leia com carinho e profundidade Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Ali traz um relato belíssimo do exemplo de se esvaziar. Paulo fala sobre Cristo sendo Deus, ter se esvaziado de sua glória e não usurpou ser como Deus, mas tornou-se homem, esvaziou-se de sua glória para que eu e você fôssemos alcançados. Paulo está falando sobre um extremo sacrifício. Cristo abriu mão de sua glória e tornou-se homem, mortal, para que nós tivéssemos vida. Como existir e deixar de existir ao mesmo tempo? Jesus
abriu mão da sua glória enquanto Deus e existiu como ser humano, como homem mortal, porém sem pecado, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Mas como eu e você fazemos para existir e ainda assim nos esvaziarmos? É aí que entra a explicação de Paulo sobre não pensar em si mesmo, em seus próprios interesses, não viver pensando sempre em sua própria vontade, em se colocar à frente. O abrir mão do seu eu é abrir mão do seu ego, da sua vaidade, dos desejos da carne e colocar à frente sempre a glória de Deus. A honra, o louvor, a adoração, tudo deve ser para Deus. Quando você serve a um irmão, quando você abre mão de um desejo, de uma vontade própria, de adquirir algo para si, pensando no outro, ali você abre mão do seu eu, mas é você existindo. E quem vive em você? Cristo. Agora não mais vivo eu, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Então o seu eu morre e o eu de Cristo vive em você, através de você. Parece complicado, mas é bem simples. Não fácil, mas simples. E por que não é fácil? Porque o homem é trabalhado no ego e abrir mão do seu eu é abrir mão deste ego. Mas você não está nessa luta sozinho. O Espírito Santo habita em nós para nos ajudar a vencermos a obra da carne, o desejo da carne. E é por isso que Deus nos chama para um relacionamento próximo, profundo, íntimo. Esta é a única maneira de conseguir manter-se esvaziado de si mesmo e deixar que Cristo viva plenamente em você. Aceita o desafio? Então se mantenha no lugar mais alto que você pode estar, aos pés de Jesus. É aí, nos pés de Jesus, clamando dia e noite, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo o seu pender para a carne, que Jesus vai viver em você e através de você. E o seu eu vai morrer, mas você vai continuar existindo, porque é necessário que você exista para que Cristo seja visto em você, para que o amor de Cristo seja levado ao mundo através de você, e por isso você tem que existir. Mas é Jesus que vai ser visto e não você. Os aplausos, o louvor, a glória, a honra, o reconhecimento é para Ele, não para você. Isso é abrir mão de si mesmo e continuar existindo. Livro do profeta Isaías. Concluindo os estudos de hoje, analisando o texto do profeta Isaías. Nesses 3 capítulos, Isaías fala sobre a glória do Senhor que será vista quando o Senhor libertar Sião. Também fala da queda da Assíria. Sempre naquela mescla de mostrar o juízo de Deus, trazer também a esperança, mostrar o que Deus fará tanto em relação ao juízo, quanto em relação às bênçãos do Senhor. E sempre lembrando que não está em ordem cronológica, os fatos se misturam, se alternam, por isso às vezes parece meio complicado de entender. Mas no contexto geral da leitura do texto de hoje, o que você deve reter é sobre Deus mostrando a sua soberania, o seu poder. Quando ele executa a sua justiça, não há o que o homem possa fazer. Não há rei, não há poder terreno, não há armas, não há nada que possa deter uma decisão de Deus. Então Isaías vai mostrando toda uma destruição, tudo o que aquele povo vai viver. Uma grande destruição, inclusive sobre os elementos, as estrelas, o céu, tudo de alguma forma será abalado. É um cenário caótico, destrutivo. E o homem não tem poder algum sobre isso. Por outro lado, há também a esperança. Deus prometendo para aqueles que se voltarem para Ele, que andarem junto com Ele, que buscarem andar em retidão, colherão o fruto disso. E Isaías diz: fortalecei as mãos fracas, os joelhos que estão tremendo, vacilante. Eles verão a glória de Deus, o poder, a excelência do Senhor.
é sempre o contexto de esperança e da certeza do poder, da glória de Deus, que não há nada que o homem possa fazer. Que quando chegar o tempo de Deus trazer o seu povo à exaltação, quando Deus os tirar da humilhação, da derrota, da vergonha, o louvor será grande, esse povo será totalmente restaurado. Esse é o contexto que Isaías traz, sempre focado no poder de Deus. Então ele usa os profetas para avisar, para anunciar, para dizer como será, para deixar, para dar oportunidade ao povo de escolher andar em retidão. E o povo escolhe sair da presença de Deus, então as consequências que foram anunciadas vêm. Por outro lado, as misericórdias que também são oferecidas chega a este povo quando eles decidem andar em retidão. Então te espero aqui amanhã para mais um vídeo, se Deus disser que sim.